Queridos, quem estava aqui na quinta-feira passada? A palavra foi forte, hein? Palavra, pastor que a gente gosta muito, é amigo do pastor Adeu, há muitos anos, e uma palavra bem forte. E Deus colocou no meu coração de dar uma sequência naquela palavra que ele trouxe. Eu convido vocês a abrirem sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Nós podemos ficar aqui até, o pastor Adeilson falou, olha, pode ficar até às 11 horas, meia-noite. Alguém aqui gostaria de ficar até meia-noite? Vai ficar sozinho, viu? Porque eu vou embora antes. Amanhã a gente acorda cedo. Amém? Acharam? A palavra de Deus diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Verso 3. Os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam no outro monte do outro lado, e entre eles havia um vale. Queridos, há um monte onde tinha um exército. Havia um vale e do outro monte um outro exército. É um vale entre colinas. Para subir o monte, nós temos batalhas árduas. São conquistas que nós vamos tendo no dia a dia, no decorrer da nossa vida. E de vez em quando, a gente vai para o vale. E no vale é onde nós somos transformados. Alguns podem dizer que é o deserto, mas é no vale que nós vamos ser transformados e no vale que nós somos aperfeiçoados. Esse capítulo é muito conhecido, onde Davi vai enfrentar um gigante, Golias. Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso dá 2,90 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos. E diante dele ia o escudeiro. Só a ponta da lança dele pesava 7 quilos e 200 gramas. Mais para frente nós vamos ver que Golias era um homem experimentado na guerra. O próprio Saul diz para Davi, ele é um homem experimentado na guerra. E Davi, um pastor de ovelhas. Um simples pastor de ovelhas. E quando ele vai e se apresenta para Saul, como disse aqui o pastor Ivair semana passada, um tampinha, que o pastor também é tampinha, né? Cá entre nós. Um tampinha chega para o rei e diz: como vocês podem suportar tamanha insubordinação de um incircunciso falando assim contra o exército do Deus de Israel?
E Saul diz: "Oh, meu menino, teu menino bonitinho, carinha lisinha, bonitinho, como podes querer guerrear contra um homem dessa estatura?" E olha que Saul era um homem alto, né, pastor? Dizem que Saul deveria ter mais de 2 metros de altura, pois ele via o povo de um lugar privilegiado pela sua estatura. Mas aquele menino apresentou o currículo, como disse o pastor aqui. Espera aí. Fui treinado. Primeiro eu matei um leão, depois eu matei um urso. O leão pegou a minha ovelha, eu peguei na barba dele. E com toda essa armadura que os gigantes estavam, Davi olhou e pegou 5 pedras. Preste atenção no número, 5 pedras. E mata o gigante. O pastor falou aqui. Acerta uma pedrada na testa. Ele cai, talvez tivesse caído morto, ou talvez não. E ele pega a lança do próprio Golias e arranca-lhe a cabeça. Isso provou que Davi, um pastor de ovelhas, já era um ungido de Deus. Amém? Era um ungido de Deus. Depois vai se tornar rei. Não sei se foi aqui que eu ministrei. Ele demora 20 anos depois desse episódio para ser instituído o rei de Israel. Ele já era ungido rei, mas ele ainda não havia assumido o trono. Mas o que nós vamos falar hoje é que nós já derrotamos um gigante. Davi derrotou esse gigante, de nome Golias, da cidade de Gate. Mas cada um de nós aqui já derrotou um gigante. Na área financeira, na área familiar. Cada um tinha um vício. Cada um de nós tínhamos. Amém? Ou só eu que tinha vício? Todos nós, né? E cada um de nós teve que enfrentar um gigante. Cada um de nós enfrentou um gigante. Problema familiar, problema de doença, problema de saúde, doença na família, problema com os filhos. E cada gigante desses nós derrotamos. Recordo-me que, da última vez que ministrei aqui, eu pedi que cada um olhasse para trás e visse quanta luta nós passamos e Deus sempre esteve conosco. Apesar da hora que a gente vê aquele momento difícil, a gente tem a mania de achar que é insuperável, que o gigante... Imagina, um menino Davi, pequeno, o próprio Saul tirou sarro nele, falou: "Mas você é um menino bonitinho, facilizinha, né, pastor? Facilizinha. Vai enfrentar um homem talhado pela guerra, talhado na guerra, um homem experimentado na guerra." E nós somos igual a Davi. Nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós temos nossas limitações. Não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos passado todos esses perrengues e olharmos para trás hoje e podemos ver que nós superamos tudo isso. Amém? Quem superou o problema aqui? Hoje. Não preciso nem falar dos últimos tempos. Mas, queridos, que gigantes temos enfrentado? Eu convido vocês a abrirem agora 2 Samuel, capítulo 21. Essa palavra está no meu coração já há alguns dias. Comentei com o pastor Adeildo, que agora é o pastor que me cobre, que anda comigo. Na verdade, eu ando com ele. E nós discutimos esses dias no carro a respeito de uma pessoa chamada Abisai. Abisai, né?
adversário. Acharam 2 Samuel capítulo 21? São poucos versos que nós vamos ler. A partir do verso 15, a palavra de Deus diz assim: uma vez mais, houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus. E Davi se cansou. Em outras traduções, e Davi estava cansado. Davi já era rei. Davi já havia derrotado um leão, um urso, um gigante. Mas a palavra de Deus nos fala aqui, e preste atenção, quando tem esses detalhes, nós temos que atentar por que Deus colocou essa palavra na Bíblia. Davi se cansou. Verso 16. E Esbibenob, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos e que cingia uma espada nova, intentou matar a Davi. Reparem bem, um gigante foi para matar o rei Davi. Abisai, filho de Zeruia, porém o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a luz de Israel. Queridos, Davi estava cansado. Cansado. E o cansaço, quando entra na nossa mente, ele vai permitir que os gigantes comecem a tomar forma. O que era uma tampinha de um problema, ele começa a se materializar em um problema grande. E esse problema vai aumentando até se tornar um gigante. Até se tornar um gigante. Davi estava cansado. O estado emocional diz muito de como nós vamos nos comportar, muitas das respostas que nós vamos dar para as coisas do dia a dia. É por uma fechada que você leva no trânsito, é por um desaforo que você leva de um colega de trabalho, é por um desaforo de um filho, é por desaforo de um pai, é por qualquer motivo. Se estamos cansados mentalmente, o diabo vem e instala-se na nossa mente. Um pastor amigo meu diz assim, o diabo começa a construir fortalezas na nossa mente. Eu lembro que o Ademir falou isso para mim há uns 10 anos atrás. O diabo constrói fortalezas na nossa mente. E aí fica difícil a palavra de Deus entrar. Ele coloca como se fosse um capacete de bronze. E aí não entra a palavra de Deus. E nem sai a nosso pensamento e a nossa oração. Vamos continuar no texto só para dar uma sequência? Depois disso, houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Nessa ocasião, Sibecai, ou Uzatita, matou Zaf, que era do filho dos gigantes. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaare, Oreguim, o Belenita, matou Golias, o giteu, cuja lança tinha haste como o eixo de um tear. Lembra lá em 1 Samuel? Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também esse era descendente dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes do gigante em Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens.
Queridos, não é à toa que Davi, lá em 1 Samuel, quando ele foi guerrear contra Golias, lembra-se que ele pegou quantas pedras? 5. Que havia 5 gigantes. Não só Golias. Ele matou um. Os outros correram, fugiram. E ele vai encontrar esses gigantes numa outra ocasião, exatamente no momento em que ele está cansado. O que nos leva a isso? Vamos lembrar, Jesus foi revelado ao Cristo, batizado no Jordão. Qual foi a sequência? O que aconteceu com Jesus depois disso? Foi levado para o deserto, para ser tentado. Legal. Deixaram Jesus. Primeiro dia, sem comer e sem beber. Apareceu alguém? Não. Passados 10 dias, Jesus sem comer e sem beber. Apareceu alguém? Não. Passados 22 dias, Jesus estava sem comer e sem beber. Nada apareceu. Passados 33 dias, Jesus sem comer e sem beber. E nada aconteceu. E a palavra de Deus diz que, depois de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, Jesus sentiu fome. Como num passe de mágica, quem aparece? Satanás. Ele espera umas necessidades nossas, no cansaço, na fome. Ele vem, queridos. Ele vem para entrar na tua vida. Ele vem para atrapalhar o que você está plantando. Ele vem para atrapalhar o que você está planejando com Deus. Tudo que você traça com Deus, ele vem para atrapalhar. Por quê? Porque nós estamos num momento cansado. Nós estamos num momento com fome. Nós estamos num momento em que nada está dando certo. E o que Jesus fez? Citar a palavra. Ele não fez absolutamente nada, ele não deu nenhuma demonstração que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele tinha poder para acabar com Satanás naquele momento. Não, ele cita a palavra. É onde está o nosso refúgio, é nós buscarmos na palavra. Na palavra de Deus, que nos dá graciosamente. Basta nós queremos. Então, queridos, os gigantes voltam. Aquele gigante que você já derrotou, aquela doença que passou, aquela porta que fechou, você superou, aquele abuso, aquele abuso que faltou perdão. É hora do perdão. Mas os gigantes vão voltar. E quando esse gigante volta, ele não é um gigante. Eu olho para o monte e pergunto: de onde virá socorro? Ele vem? Que fez os céus e a terra. O teu problema é inimigo. Graças a Deus que está no céu. Não vai ter um aleluia? Vamos! Aleluia! O teu problema é inimigo. O teu Deus é que é grande. Agora o cansaço vai deixar você frágil. O cansaço vai te diminuir. A fome que Jesus sentiu no deserto, isso vai te diminuir e você vai acabar vendo esse inimigo crescer até virar um gigante. Mas nós temos que ter em mente que Jesus venceu o diabo naquela cruz.
Nós somos hoje salvos, nós temos o nosso pecado lavado do sangue, nós somos justificados. E por que então que nós passamos por isso? O pastor me disse aqui, e a gente começa a cobrar Deus. Ah, por que Deus permite? Deus não permite nada, gente. Deus deu o arbítrio. Quem escolheu fomos nós. Quem escolheu foi Adão. Ele escolheu. E todos nós pagamos. Mas aleluia, pelo pecado de um, o pecado entrou no mundo, mas pela entrega de um, a graça veio. E nós temos isso à nossa disposição. E não adianta a gente ficar batendo cabeça, deixando o gigante crescer. Nós temos que olhar e dizer: o meu Deus é maior que você. Você é pequeno, você é pequeno. Olha para trás, veja quantos problemas você já venceu, quantas vitórias Deus te deu. Deus dá vitória. Para nós que somos escolhidos, mais ainda. Aos que ainda não foram escolhidos, não tiveram ainda um encontro verdadeiro com Deus. Como o pastor disse, tem uma pessoa aqui hoje que precisa aceitar Jesus. Vamos! Se para você está disponível, Ele está disponível a todo tempo. Agora nós não podemos deixar esse gigante a crescer. Nós não devemos deixar ele voltar a nos tirar a calma, a paz. Meu problema não é falta de fé, mas é excesso de passado. Ei, pega no espírito. O meu problema não é falta de fé, é excesso de passado. Aí é o homem carnal, que começa a reviver tudo aquilo que já viveu, que venceu, que se livrou, mas essa tentação volta. Essa vontade de estar no mundo volta, porque a nossa alma, a nossa carne desejam. O apóstolo Paulo nos diz que a nossa carne milita contra o espírito em uma guerra infindável. Pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque a nossa carne, ela tem que ser morta todos os dias. Nós temos que morrer para o mundo. E cada vez que nós morremos para o mundo, nós vamos juntando tesouros no céu. Deus está olhando e dizendo assim: aquele meu irmão, aquela minha irmã, aquela minha filha, aquele meu filho, ele tem andado. Eu sei as dificuldades que você tem tido. Ele está dizendo essa noite. Ele sabe as dificuldades. Muitas vezes nós estamos pedindo e Deus não está ouvindo. Eu vou dar um testemunho para vocês. Estou ungido por Deus? Estou. Eu tenho a presença do Espírito Santo? Eu tenho. Sou selado pelo Espírito Santo? Eu sou. E eu estava: Deus, por favor, Deus, me dê uma direção, me dê uma palavra, me dê uma direção. Eu e a Eliana estávamos todos os dias orando durante alguns meses. E Deus quieto. Mas Deus não estava falando? Estava. Deus estava falando. Da mesma forma que nos 400 anos que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento, Deus não se calou. Deus não deixou de falar. O povo que deixou de ouvir. Deus não deixa de falar. Deus está falando o tempo todo para mim e para você. Nós é que saímos da sintonia dele. Ele não deixou de falar. Ele nunca deixou de falar conosco. Nós é que estamos dando ouvidos a outros sons. Eu perguntei aqui na última ministração: o que tem entrado na tua casa? O que tem te alimentado? O que tem alimentado seus filhos? É um celular com pornografia? Um celular com coisas que não prestam? Ou é a palavra de Deus por legítima e genuína? Então, se você não está ouvindo a palavra de Deus, Deus não vai conseguir, você não vai conseguir ouvir a Deus. E eu estou dando testemunho, meses
em oração, de joelho no chão, e Deus não falava. Aí Deus me deu Covid. Covid, você não ficar separado das pessoas. E liga um pastor na minha casa, o pastor Adeildo conhece, o pastor Davi, e fala: Beto, não sei porquê, mas Deus mandou te entregar uma palavra. Estou te separando, meu filho, para que você tenha um momento de intimidade comigo, para que você possa ouvir o que eu tenho para te dizer. Porque tem muito barulho, tem muito ruído, e você não está me ouvindo, e eu estou falando. Há uma mudança de estação. Gente, e olha que eu estudo Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias de manhã, eu oro todos os dias à noite, às vezes eu oro à tarde, eu tiro algumas horas do dia para orar, e eu não estava ouvindo a Deus. Precisou Deus me colocar em Covid, separado, para que eu pudesse me alinhar novamente com Deus e entrar em sintonia, e na sintonia que Deus estava falando. Aí eu me recorri ao pastor Wilson, me recorri ao pastor Adeildo, e Deus falou, e Deus falou, e Deus falou, e continua falando. Então, os nossos gigantes voltam. Só que nós não podemos enfrentar com a mesma arma. Davi não tinha mais uma funda e uma pedra, mas ele tinha pessoas que estavam auxiliando. Abisai foi uma bênção de Deus. Você não pode caminhar sozinho. Você tem que caminhar sobre uma cobertura. A cobertura é o teu pastor. A cobertura é o teu líder. Se você vai ter célula amanhã, a tua cobertura é o teu líder de célula. E o teu pastor. Nós temos que honrar as pessoas que estão nos cobrindo. E avisar é a prova disso. O gigante foi para matar Davi. Davi estava cansado, Davi estava indefeso. Davi não conseguiria se livrar daquela morte. Mas Abisai, como um anjo do Senhor, como um ungido do Senhor, impediu que Davi fosse morto. Os gigantes que enfrentamos é para nos forjar. Não é para nos enfraquecer. E todo, querido, coloca no teu coração, todo sofrimento antecede um avivamento. Amém? Vou repetir. Todo sofrimento antecede a um avivamento. Os gigantes servem para nos forjar melhores para atender a Deus. E há uma mudança em nós. Todas as vezes que nós passamos por um deserto, nós enfrentamos um gigante. Nós somos mudados. Nós somos transformados. Quem lembra aí da sua conversão? A gente estava pegando fogo, mas errando muito. Por quê? Porque nós não tínhamos o conhecimento da palavra. E Deus foi nos aperfeiçoando. Alguns de nós esfriamos. Por isso que eu vim aqui um dia falar sobre fogo. Nós temos que queimar, porque queimando a gente volta àquele primeiro amor. Quem estava aqui nessa pregação? E a prova da mudança é quando nós sofremos em paz. Estranho, né? Pega no coração. A prova da mudança é quando nós sofremos em paz. Porque no mundo tereis aflições. Eu nunca vi Jesus prometendo uma vida facinho. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Todo mundo conhece, né? Paulo dizia isso não para vencer, e sim para suportar. Amém? Pega no espírito. Quando Paulo dizia que tudo posso naquele que me fortalece, não era para ganhar força, não era para vencer, era para suportar. O próprio Paulo fala com Deus e pede: por 3 vezes clamei para que me fosse tirado um espinho na carne. Mas Deus simplesmente disse: Paulo, a minha graça te basta. Hoje é uma noite de nós voltarmos o pensamento para Deus. Pensarmos que a graça de Deus é o que deve nos mover. A graça e a misericórdia. Porque sem a graça, nós não teríamos nada. Seríamos aniquilados. Graça e misericórdia. Graça, favor merecido. Graça é nós recebemos aquilo que a gente não merece. Amém? Graça, nós não merecemos. E misericórdia é a gente não receber aquilo que nós merecíamos receber, que é a punição pelos nossos pecados. Mas essa é uma noite que nós temos que voltarmos a Deus, voltar a ter intimidade com Deus. Nós não podemos perder intimidade com Deus. Mas no dia a dia, aquele tampinho daquele problema, e problema todo mundo passa, irmão. Eu tenho boleto para pagar atrasado. Eu tenho problema de discussão, às vezes, com a minha esposa. Hoje, pela manhã, o diabo já pulou os 2 pés no meu peito. Porque sabia que eu viria aqui para ministrar uma palavra de conforto e de amor no coração de vocês. Ele não queria. Ele já começa a criar contenda na minha casa. Eu e minha esposa pela manhã. Amor, perdão. Perdão. Por quê? Porque ele vem e começa. E todos nós temos problemas, quer financeiro, quer de saúde, quer com os filhos. Gente, ora pelo teu filho, abençoa o teu filho. Mesmo que ele não esteja na igreja, mesmo que ele não tenha ainda conhecido Jesus, ore por ele. Você, homem, sacerdote, levanta a tua mão. Deus te fez rei, sacerdote. Afinal, não foi à toa que ele nos tirou. Preste atenção. Primeira Colossenses 1, verso 13. Ele nos tirou do poder das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho. Gente, essa é uma promessa. O irmão cantou aqui as promessas de Deus. Nós temos promessa na nossa vida, mas a gente começa a esquecer, a gente começa a olhar para o problema e esquecer da promessa de Deus. A gente olha para o problema e esquece que Deus é maior que o problema. A gente olha para o problema, a gente aceita o irmão. Deus me respondeu cedo. Estou pedindo perdão aqui. Eu deixei para pedir perdão aqui. Eu errei, devia ter pedido na hora. Mas Satanás, ele entra na mente da gente. Todos os dias. Porque, como diz a Escritura, ele anda em derredor, rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como. Ele é mentiroso, buscando a quem possa tragar. Mas se nós resistirmos ao pecado, ele fugirá de nós. E nós só podemos resistir ao pecado pedindo o Espírito Santo. Eu não consigo me livrar do pecado sozinho. Nada eu consigo sozinho. Caiu essa consciência em mim. Se você ainda acha que você consegue alguma coisa, querido, você está no engano. Sem a proteção de Deus, sem a força do Espírito Santo, nós não conseguimos nos livrar do pecado. Por isso que nós temos que rogar a Ele, pedir a Ele, que Ele nos capacite, Ele nos dê a consciência para nós pecarmos menos.
Porque pecar nós vamos pecar. É da nossa natureza. Então, essa noite, Deus quer passar para você uma mensagem. Os gigantes vão derrotados, mas eles voltam. Eles voltam. Só para encerrar com relação a esse voltar, uma passagem, tanto em Mateus quanto em Lucas. Se não me engano, é Lucas 11. Quem pode ler sua Bíblia aí? Oh, aleluia! Lucas 11. Também está em Mateus 12, tá? Mas vamos ler em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 24. Sim. Olha a importância da palavra de Deus. É para finalizar, estou indo para o fim. Olha a importância da palavra de Deus para nós. Lucas, capítulo 11, verso 24. O próprio Senhor Jesus dizendo: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos em busca de descanso, mas não o acha, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando chega, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Queridos, nós devemos ocupar os lugares vazios. Essa palavra que Jesus traz, tanto em Lucas, capítulo 11, quanto em Mateus, capítulo 12, se vocês depois quiserem ler em casa, versos 43, 44, 45, nós devemos ocupar os lugares vazios. Por isso, quando ele volta, encontra a casa limpa e adornada. Nós devemos ocupar os lugares vazios. Como? Palavras. Palavra ocupa lugar vazio. Palavra ocupa lugar vazio. Depois de limpar a casa, devemos preencher com as coisas corretas de Deus. A palavra é o verbo. João, capítulo 1, no início ele era o verbo. Então nós temos que preencher a casa com a palavra. E a palavra é Jesus. Uma casa vazia. Você teve todos os seus problemas. Você teve os seus gigantes. Alguém pode ter sido endemoninhado. Foi-lhe retirado por um pastor, por uma autoridade eclesiástica. E a casa permaneceu vazia. Olha o que o Espírito fala, presta atenção, o demônio fala. Então, quando chega, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7. Ele busca: voltarei para minha casa de onde saí. Alguém quer que volte aqui? Eu não quero, não. Onde eu vou encher a minha casa? Com a palavra de Deus. E a palavra é o verbo. E o verbo é Jesus. A vida no Evangelho não é mais por mim. É por Ele. Eu vivo o Evangelho não é mais para mim. Não vivo para mim. Eu vivo para Ele. Porque por Ele, por causa dele, são todas as coisas. Eu vi essa moça aqui adorando o Senhor. Eu fiquei tão emocionado de ver ela adorando. Que eu estava ali, sentado. Eu sou um adorador. Mas a gente sabe quando alguém
está adorando em espírito e em verdade. E o meu Pai está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é um estado de espírito, não é uma ação. Então eu não vivo o Evangelho para mim, eu vivo o Evangelho para Deus. Porque Ele nos fez, Ele nos salvou. A salvação que está lá em Hebreus capítulo 2, isso. Pois sois salvo mediante a fé. Romanos. Sois salvo mediante a fé. Pela graça sois salvo mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Efésios capítulo 2. Não vem de vós, é dom de Deus. E ele vai falar das obras. Pois somos feituras suas para as boas obras. Por isso que eu vos digo, a vida no Evangelho não é por mim, é para Ele. Porque Ele nos tirou do charco de lama e nos transportou para o reino do Filho. O reino. Nós somos herdeiros do reino. O reino está disponível a todos nós. Mas o reino é tomado à força. Se você começa a se entregar para um gigante, você já não vai conquistar o reino. Você está salvo. Você está salvo. São 3 categorias. Eu vou discutir isso com o meu pastor. Ele falou de 3. Para mim, por enquanto, é 2. Eu vou falar das 2. É salvo. Salvo. Salvo da ira de Deus. Você é salvo. Mediante a fé. Pela graça. Agora o reino é tomado à força. O reino é a porta estreita. Não é a porta larga. A porta larga é do mundo. A porta larga está ali, ó, virando aqui, tem do teto. Vindo reto ali, tem do teto. Na avenida tem do teto. Aquela é a porta larga. Eu não quero isso para mim, eu já passei dessa fase. Esse gigante já passou. Eu não quero que ele volte. Quem pensa que está em pé. Quem pensa que está em pé, cuide para não cair. Esse é o problema. A nossa soberba volta. A gente vai dar pequenez para problemas e a gente se acha. Eu sou espiritual Eu sou espiritual Eu ponho o joelho no chão. Eu oro para Deus, eu peço a Deus para que Ele me mantenha forte, para que o Espírito Santo me mantenha longe do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus. Vamos ficar em pé. Você que nessa noite entendeu que os gigantes voltam, mas maior do que o gigante é o nosso Deus. Você que está frágil, você que está fragilizado, está precisando que um sacerdote te toque para te ajudar a ser ungido de novo por Deus. Entra aqui na frente. Vem que nós vamos ungir, vamos orar por você. Você que está precisando aceitar Cristo, venha também. Você que está precisando